Condomínio é tipo reality. Tem treta, tem emoção, mas não dá pra botar ninguém pra fora. E hoje, aqui no nosso Talk Síndico, no nosso último episódio da primeira temporada, que eu estou muito orgulhosa por poder estar com vocês aqui para encerrar, eu tenho a nossa querida Fabi, que quem já conhece, né, de outro episódio que a gente gravou. Aqui de novo. Ela é psicóloga clínica formada pela PUC-PR, especialista em psicologia positiva, comunicação compassiva, autoestima e gentileza amorosa. Isso mesmo. É sério, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite de novo, né? Eu adoro, fico super feliz. Ótimo. Aquele dia não deu tempo de falar, né? É muita coisa. Não, é muito assunto. São muitas especialistas, né? Fica complicado. Cada dia tem que ter uma hora para cada uma aqui. Exatamente. E não esquecendo, assim, eu tenho uma convocada, né? Porque, na verdade, a minha co-host, ela foi convocada para estar aqui, como se fosse a seleção brasileira, que é a Raira Gabriele, bacharel em Direito. Raira Gabriela, eu sempre esqueço, gente, ela fica muito louca comigo. Raira Gabriela, que ela é bacharel em Direito, tá fazendo pós-graduação em Mediação de Conflitos e atua na área de administração já? Mais de 2 anos. Há mais de 2 anos já, né? Já passou do teste. Já tá bem... É um prazer estar aqui, compartilhando esse momento com você. Primeiro de muitos, né? Você já sabe. Conhecendo, né, profissionais maravilhosos da área e dividindo histórias, né, reais, conhecendo... enfim, mais desse mundo que é tão desafiador, né? Administração de condomínio. Com certeza, com certeza. E olha só, vamos falar hoje sobre um tema bem, bem complicado, né? Porque comportamento nos condomínios, quer dizer, comportamento na vida, em geral, né? É bem, bem difícil de lidar. As pessoas vão mudando, as coisas vão evoluindo. Às vezes as pessoas não acompanham. Não. Mas, enfim. Conta pra gente, Fabi, o que você pode falar pra gente sobre essa questão de condomínios, dessa convivência? É uma sociedade ali, uma micro-sociedade, né? Como você comentou no outro podcast. E aí um convívio um pouco diferente do que lá fora, né? Com certeza. E aí a gente pensa, né, que por a gente estar no mesmo ambiente... porta a porta, talvez a gente possa ter melhores relações com as pessoas, né? E, na verdade, atrás dessas portas tem o quê? Tem diferentes personalidades, diferentes valores, né? Diferentes culturas. E isso, com certeza, vai influenciar quando a gente abre essa porta, né? Quando as duas portas se abrem ali, ou 3 ou 4, quando essas diferenças, elas aparecem nesse lugar comum. E aí, a diferença na nossa sociedade, ela não é vista como algo de valor, ela é vista como algo ameaçador, de perigo, que acaba complicando fatores da nossa própria identidade. E, na verdade, deveria ser o contrário. Mas, enfim, né? Como o desenvolvimento da vida acontece, né? Do mundo, da sociedade. Então, com certeza é muito complicado. E se a gente for pensar em vizinhança, a gente tem, assim, se a gente for voltar no tempo, a gente vai pensar aqueles esquemas feudais, né? Onde começaram a se construir os muros. E aí, era mais fácil a gente poder entender, né? Que daquele lado do muro, quem manda é ele. E desse lado do muro, quem manda sou eu. Sim. E isso ficou meio confuso. Eu acho que a gente ficou com, assim... com alguns aspectos arcaicos, né? Sim, com certeza. Dessa situação, porque a gente acha que se a gente tiver nessa limitação de muro, a gente vai mandar também, né? E somos individualistas nessa questão de convivência. Exatamente. Então, por isso que eu acho que, como uma micro-sociedade, realmente, o convívio, ele é difícil, né? Se a gente for pensar, inclusive dentro das nossas casas, né, com os nossos próprios familiares, conviver é difícil, porque cada um tem a sua individualidade, os seus valores, os seus gostos. Então, é bastante complicado. E conviver é uma habilidade, é um treino. A gente acha que a gente tem isso com facilidade, mas a gente não tem. É um desenvolvimento, é uma consciência da tua forma de lidar com o outro. E a gente vive muito no automático, então acaba dando problema mesmo. A gente vive muito no automático e hoje a tolerância das pessoas estão cada vez com mínimas, certeza. Né? Por quê? Porque a sociedade está levando a gente para esse lugar, né? A gente tá com uma sociedade que faz que a gente, assim, tenha que dormir menos, trabalhar mais,
tudo mais. E essa etapa, assim, acelerada da vida faz com que a gente tenha altos níveis de cortisol, né, de adrenalina, e a gente sempre vai ficar naquele sentimento de luta e fuga. Sim, Então, porque a gente assim, tem que acompanhar uma coisa que a gente nem sabe o que é. Exato. Né? A gente olha e fala, não, eu Uhum. tenho que chegar ali, eu tenho que ganhar tanto, eu tenho que Exatamente. fazer isso. Então, assim, Exatamente. olha, a gente é cobrado por uma Uhum. coisa que a gente nem sabe qual é o fim dela, né? Aonde vai nos levar Pra onde isso a gente tudo. tá indo, né? É mais ou menos isso, pra onde a gente está Exatamente. indo. A gente não sabe qual que é o final certeza. desse caminho. A gente só sabe que a gente tem que ir. E isso é um absurdo, né? Porque a gente se cobra muito. E aí, na questão de convivência, as pessoas estão menos tolerantes, Sim. né? Com os seus vizinhos, que como o Juliano fala, né? Que o nosso primeiro parente é o nosso É nosso vizinho. vizinho. Ah, com certeza. Se acontece uma coisa ali, a pessoa mais próxima de você é teu vizinho. Uhum. Então, assim, é nesse contato de emergência. A gente deveria ter mais, sei lá, a gente deveria ter uma convivência mais tranquila, mais harmônica, mais amigável com o vizinho. Porque, realmente, se acontece algo ali, uma urgência, pra onde que você vai correr? Exatamente. Entende? Quem tá mais perto? E são as pessoas que mais brigam, são os vizinhos. Exatamente. A gente né? brinca, né, que a assembleia é o momento que muitos se conhecem, porque às vezes você é meu vizinho Sim. e eu nem te conheço, né? E ao invés de ser um momento harmônico, de se conhecer, de ter trocas e tudo mais, é onde acontecem as maiores Aham. Os brigas. barracos. Ah, então é você que mora ali em cima, que fica batendo o salto na minha cabeça? É tipo isso. Exato, É onde ocorrem as exatamente. descobertas, né? Exatamente, exatamente. Então, conviver não é fácil. E realmente, assim, é uma coisa a ser aprendida, eu diria, né? A própria questão da comunicação não violenta, da comunicação compassiva, ela ensina isso pra gente. E é claro, né? A gente tem várias questões que a gente pode levantar aqui, como a questão da própria autoestima desses moradores, né? Como é que é? Como é que essa pessoa ela se reconhece? Qual é o autoconhecimento dela? Ela admite as fragilidades dela? Ela admite que ela pode errar? Né? Então, nesse lugar, fica muito difícil, porque cada um tem o seu lugar de vazio ou de fragilidade. E ninguém quer mostrar isso, porque a gente está A gente se sente exposto. A gente está na sociedade, né, do espetáculo. Sim. Então, assim, o que a gente posta na rede social? Coisas legais. Que a gente quer, né? Lá é tudo perfeito, Boas, maravilhoso. bonitas. lindo. Agora É um conto ninguém de fadas. posta quebra-pau, briga. Olha a gente lá com filtro. Exatamente. Então, é bastante complicado. E, claro, é uma coisa que a gente deixa passar batido no nosso dia a dia. Não é uma coisa que a gente presta atenção, mas é uma coisa que faria toda a diferença. E como é que a gente consegue aplicar essa questão da comunicação não violenta ali no condomínio? Por Certo. exemplo, um caso que eu acabei de citar, inclusive, né? Às vezes o meu vizinho de cima tá fazendo barulho, tá me incomodando. Eu nem conheço meu vizinho. Na maioria das vezes, você nem conhece, nem sabe quem é. Não sabe se tem se tem filho, se tem alguém acamado, enfim, você não sabe a realidade daquela pessoa ali no local onde ela mora. E aí eu fico irritada e acabo, né, em vez de ir lá, bater na porta, conversar, o que eu faço? Vou lá no grupo do condomínio, Mete o ou pau. vou lá pro síndico. E qual que seria um formato, assim, pra gente conseguir lidar com isso? Dependendo das regras, né, de cada condomínio, ou até mesmo da cultura de cada condomínio, né? Às vezes, esse tipo de situação, primeiro é passado pelo síndico, para depois o síndico tentar resolver. Tem pessoas que, particularmente, gostam de resolver isso pessoalmente, e tá tudo bem também. Quando a gente começa a se incomodar com algo que vem do outro, né? Pra gente estar com raiva desse barulho que tá acontecendo. A gente não entende, assim, realmente qual é a necessidade daquilo que tá acontecendo. E a gente já vai julgando. A gente já vai atacando. Então, na comunicação não violenta, aliás, né, se a gente for pensar em comunicação não violenta, o que a gente tem como símbolo da comunicação não violenta? A girafa. Por quê? Porque a girafa é um mamífero terrestre que tem o maior coração. E para bombear o sangue dele para o cérebro dela, né, no caso da girafa, precisa ter um coração 43 vezes maior mais forte do que o nosso. Então, a girafa, ela representa essa bondade, né? Essa força no coração. Ela é o símbolo da comunicação não violenta. E ela tem o pescoço grande. Então, ela consegue observar antes de agir. Ela consegue alcançar coisas que outros animais não conseguem. Então, eu acho que a gente precisa ser girafa nesse momento, né? E a gente precisa entender qual é a necessidade daquilo que está acontecendo, né?
no caso da pessoa que pode ir até a porta e bater no vizinho, né? Olá, tudo bom? Né? Meu nome é tal, se não conhece, né? Gostaria de entender o que está acontecendo, né? Mas assim, com um tom de voz tranquilo, né? Então, Sem primeiro então, ataque. o primeiro passo é esperar passar a raiva. Exatamente. Contar até 8? Exatamente. Não, até 6? Até 6, até a regra dos 6 segundos. Que não, pra gente tem que ser 10, sei lá, 15, 1 minuto. Respirar fundo. Respire. Respirar fundo antes de agir, né? Mas procurar entender o que aquela pessoa tá passando, vivenciando, antes da gente julgar. Mas às vezes a gente fica com medo também, né? Sei lá, eu sinto às vezes, por exemplo, se o vizinho tá fazendo muito barulho em cima da minha cabeça, sei lá, às vezes tá tendo uma briga ali, alguma coisa, e a gente ainda tem essa questão de ter medo de se envolver. Enfim. Sim. Aí cada caso é um caso, né, Laís? Por exemplo, se é um barulho, por exemplo, que vem de uma situação que você vê que, sei lá, um descuido em estar limpando o apartamento, ou, sei lá, criança que está, às vezes, né, fazendo muito barulho, eu acho que é o caso de você realmente conseguir chegar ali e conversar numa boa. Respirar, né? Respirações profundas antes de chegar e tentar chegar sem essa impulsão do ataque, né? Porque é a luta. E quando você entra com a luta, o outro também vai lutar. Então, assim, a gente tem que desarmar as pessoas, né? Existem casos bem interessantes, assim, eu já morei em condomínios. Você não mora mais? Não. Por quê? Não, porque na verdade, assim... Pode falar. A gente sempre morou em casa, a minha família. E aí, meu pai faleceu e a gente reformou a casa que era deles, né? E eu fiz meu consultório na frente. Então, por isso que Achei que você tinha facilitou a corrido do vida. condomínio. Não, inclusive gostei Isso é muito de comum. morar. Mas assim, de situações em que... inclusive na época, assim, eu era bastante amiga da síndica e eu orientei para que ela pudesse ter um organograma de todas as pessoas do prédio. Então, assim, quem é tal pessoa, se ela tem cachorro, que profissão que ela tem. Nossa, muito interessante isso. Olha, legal você fazer um checklist pra gente sobre isso. A gente faz. A gente põe lá no site. Lógico. Principalmente nos condomínios novos, né? Sim. Onde a maioria as pessoas não dos têm moradores noção de convívio. nunca moraram em apartamento. Então, a gente fez um organograma desse para justamente ter a possibilidade do síndico desarmar essa pessoa que já vem no ataque para ela. Porque existe uma pesquisa que fala que quando uma pessoa vem com raiva para você, se você perguntar para ela sobre um ente querido que ela tem, a gente desarma 30% a raiva dela. Por quê? Porque vai gerar emoções de prazer, de alegria, de amor, né? Então, nesse caso, é você poder sempre tentar entrar sem estar armado, mas sim podendo se colocar no lugar do outro, poder entender o que ele pode estar vivenciando ali. Às vezes ele não está nem percebendo que ele está fazendo barulho. Às vezes não age na má fé, né? Exatamente. A gente É um impulso mesmo. Sim. tem uma linha de raciocínio, né, Laís? Muito parecida no sentido de agir pela mediação em conflito antes de uma advertência formal, por exemplo, Sim. né? Porque às vezes o morador é novo, não conhece as regras do condomínio, né? Às Por vezes, mais que ele tenha Sem obrigação de né? conhecer. Mas, ó, infelizmente, por exemplo, né, gente? acontece. Por exemplo, muito. eu me mudei para Curitiba em 2018, morei 1 ano em apartamento, nunca nem sonhei no que era um regimento interno. Antes de entrar para esse mundo, Sim. né? Eu não conhecia. Igual eu, né? A gente veio de cidade pequena, que não tem nem prédio. Ninguém sabe nem o que é síndico. Exatamente. Então. Quando a gente fala, né, sobre administração, como que você foi parar nisso? Nossa, o que é isso? Mas enfim, quando você... eu sempre oriento, né? Os meninos falam, pergunta, o que você pode fazer? Tá acontecendo isso, né? A gente tem recebido reclamações nesse sentido. Tá acontecendo alguma coisa? O que você... Precisa de alguma Precisa coisa. de alguma coisa, exatamente. Porque as pessoas não pedem ajuda muitas Porque vezes, né? entender, A né? reação do morador quando você se disponibiliza Nossa. para quando você Quebra. manda já uma advertência formal é totalmente Sim, diferente. Quebra, né? com Então, certeza. Quebra. esses passos, assim, a gente tem muitas coisas a nosso favor hoje em dia, né? Então, resolver o conflito e não ampliar mais ele, né? Sim, ninguém quer, né? Mas confusão na vida, a vida já é tão difícil, né? Não, e aí Cheio o que acontece? A pessoa tá tão nervosa ali naquele momento, ela vai chega no síndico já
com os 2 pés, Exato. né? E aí o síndico já fica bravo também. Exato. Então, assim, dá uma dica pro síndico Então, quando acontece isso. o síndico, na verdade, pode utilizar, sim, de comunicação não violenta e compassiva. Existem várias técnicas, né? Existem várias formas de você poder. Mas eu acho que, assim, a principal mesmo é essa. Você, primeiro, ouvir, procurar entender, sem já estar julgando. Tem uma coisa na comunicação também que é bastante importante que a gente, às vezes, esquece. Que é a comunicação não verbal, né? Então, assim, a gente às vezes está escutando uma pessoa, a gente já tá assim, tipo, entortando o rosto, assim, né? E a pessoa já tá falando, ih, ela não tá gostando. Então, assim, poder prestar atenção nisso. O tom de voz é super importante, né? Então, existem várias formas. Então, na verdade, o que você precisa tentar se policiar. Você escutar, ter essa escuta ativa, não só com o ouvido, né? Não só com o cognitivo, na verdade, né? Com o intelecto, mas com a alma, né? Entendendo que tem uma pessoa ali na tua frente que às vezes está despejando algo em você, mas que fala dela. É sobre É ela. não de você, né? Então, você poder fazer essa escuta ativa antes de você julgar, antes de você dar sugestão. Então, você ter a certeza que você escutou essa pessoa. E aí sim você poder agir de alguma forma, né? E poder se perguntar, naquele momento que você está escutando, como é que você gostaria de ser tratada naquela situação? Nossa, você resumiu exatamente aquilo que eu sempre falo. Se coloque no lugar do outro. Se a gente se coloca no lugar do outro, a gente pensa 1000 vezes Nossa, fica antes mais de agir. fácil. Ah, o barulho. Tá, mas e se fosse eu? Eu gostaria que alguém viesse aqui gritando comigo. De que forma, né? Ou falasse no grupo do condomínio, gravasse o barulho. Enfim, a exposição, pra quê? Será que é necessário mesmo? Mas as pessoas, infelizmente, elas olham só para os direitos, às vezes, delas, e não olham para os deveres, né, com os outros. Com certeza. Que eu acho que isso é o que tá mais acontecendo, Sim, assim. as pessoas reivindicam direitos, mas esquecem dos deveres. Isso todo mundo tem um advogado, todo mundo... 1, 2, 3, 4. Mas é a sociedade do individualismo, né? Totalmente. As pessoas, elas estão interessadas nos próprios interesses, nas próprias necessidades. Num movimento de luta mesmo. Sim. Porque hoje em dia tem muita coisa pra gente ter que se defender na vida, né? Então, esse sistema de alerta, ele já fica ligado em qualquer situação, né? Ou você foge, ou você luta. E geralmente não é aquela frase, eu não levo o desaforo pra casa. Parece que isso virou um bordão, assim, ou virou uma frase de cabeceira. Eu acordo, já leio, não levo o desaforo pra casa. Eu já saio de casa com isso martelando na minha cabeça. E virou uma resolução. E aí, eu tô conversando com uma pessoa, às vezes a pessoa, ela olha um pouco diferente pra mim, mas e daí? É dela isso? E a pessoa já se irrita, já quer arrumar encrenca. Não levar pro lado pessoal, né? Nossa, é muito comum isso. Muito, hoje muito. em dia tá complicado. E foi o que a Fabi falou, né? As nossas expressões, às vezes você tá ali, já tá assim... Nem me fale, sou tão transparente, eu tenho até... Já leva a conversa pro outro rumo. Tipo, porque já começa o afronto ali, né? Tipo... Aí já luta, né? Então, a gente E a questão do WhatsApp, você não tá nem vendo a pessoa. Eu acho muito mais complicado. Porque no WhatsApp, é igual eu falo, todo mundo é corajoso. Todo mundo. Lógico. Todo mundo manda áudio, escreve, não sei, enfim. Aí chega na assembleia, nem vai, às vezes, na verdade. Não foi isso que eu quis dizer. Você me interpretou errado. errado. Ou no privado fala outra coisa, enfim, né? No grupo. Sim. E isso também é uma coisa que, gente, eu acho uma arma. Eu acho que a comunicação que a gente tem hoje nesses aplicativos, ela é incrível. Mas as pessoas, elas têm que ter um limite ali na questão da comunicação, porque às vezes elas acabam trazendo tanto problema que nem existe. Com certeza. Porque às vezes assim, igual eu falo pro Juliano. Juliano, imagina, tem quantos grupos de condomínio? 140? 180 sei lá, com um conselho ainda, deve ter uns 180. Nossa. E aí a pessoa, ela tá lá e reclama de alguma coisa ali no grupo. Outro morador que nem tá sabendo o que tá acontecendo, mas ele não tá num dia legal. Aconteceu alguma coisa ali. E enfim, normal, todo mundo tem um dia que não tá, né? E a pessoa vai lá e já pega aquilo de impulso e começa também. Então eu falo, gente, pra quê? Então, assim, era uma coisa que era pra gente se unir, né? Discutir pontos que realmente são importantes, relevantes no condomínio. E acaba virando uma feira livre. E uma coisa vai desencadeando a outra, né? Porque aí começou essa conversa mal feita. Daqui a pouco outro morador vai perguntar algo assim, na maior inocência, e já começa também. Aí tem outro morador que fala que não gosta dele e aí começa a brigar com ele. Já vira pessoal, né? Gente, na maioria das vezes é tudo pessoal, na verdade, né? Por questões assim que... E na verdade, ter esse tipo de
né? Como você falou assim, não leva desaforo para casa. Virou uma solução de quem, certo, sei lá, acha que acredita que tem o poder, ou que acha que... Eu estou me rebaixando. Ou que eu não tenho fragilidades, né? Então, assim, eu não levo desaforo para casa. E, na verdade, se a gente for pensar, é só mais uma forma de criar um problema na tua vida. Sim. Você não está criando um problema só na vida do outro. Você está criando na tua. Você está deixando de ter bem-estar, qualidade de vida, porque você está envolvido num conflito, né? E já bastam os conflitos que a gente vive. Nossa, na minha opinião, o corajoso é o que leva o desaforo embora, sabe? É o que olha pro outro e identifica que aquilo não é dele. Não é meu. Tipo assim, então tá bom, ok. Agora, aquele que enfrenta, ele é o covarde. Porque ele não teve capacidade de conseguir separar o que não pertence a ele. O sentimento, a emoção, enfim. Não é meu. Só que aí, não, mas se você não leva desaforo, você é valente. Exato. Aí vamos para outra frase, né? Você tem o poder. É melhor ser um covarde vivo do que um corajoso morto, né? Com certeza. E aí você tá falando do WhatsApp também, né, Laís? O WhatsApp hoje é uma ferramenta difícil, né, de conciliação. Eu acredito que seja num condomínio. Meu Deus do céu. Aparece advogado toda hora. Tem direito, eu tenho direito, né? Na época que eu tava morando nesse condomínio também, tinha o grupo, né? Tinha o grupo dos moradores gerais, então para questões gerais, e tinha o grupo que elas fizeram lá, que era das mulheres que tinham filhos. Então, assim, para fazer troca, para, sei lá, você precisa de alguma coisa, aí uma encomendava morango, a outra pegava lá embaixo. Rede de apoio, legal. Rede de apoio. Nesse funcionava, porque realmente tinha essa questão do suporte, né? Da boa convivência. Mas o outro não funcionava. Então, assim, tinham regras nesse WhatsApp? Tinha, né? Inclusive, essas regras eram ditas, assim, em reuniões, ou até mesmo informativos em mural, alguma coisa assim. Mas, porém, essas regras precisavam serem repetidas sempre. Então, a gente percebeu, assim, até na época, ajudando também, auxiliando essa síndica, a gente precisava, assim, pensar nas regras, precisava pensar que tinha que ser repetidas várias vezes, e que elas precisavam, e que as pessoas precisavam dar um feedback sobre essas regras. Elas precisavam participar, porque não bastava só impor aquilo. E aí foi chegando no consenso, aí até que chegou numa possibilidade só o administrador poder enviar mensagem. As reclamações eram enviadas no privado desse síndico. E assim, na verdade, as críticas eram tratadas sempre no privado. Mas os elogios, que a gente não pode esquecer, eram feitos publicamente. Ai, que bom, isso é então, ótimo. começou a criar, assim, uma cultura mais amigável. Então, assim, fulano fez tal coisa, olha que legal, gente, né? O que vocês acham disso? Daí abria o grupo para aquilo, depois fechava, né? E a crítica só era para o privado Porque mesmo. senão o grupo vira um saque. Sim. Não é? Sim, o pessoal só vai lá para reclamar. E não foi para isso que foi feito. Foi para comunicar, para passar a informação para todo mundo, ou para falar, olha, gente, hoje vai ter uma manutenção em tal local. O que ocorreu. Às vezes acaba energia, ninguém sabe. O pessoal mandando no grupo, olha, acabou a energia. Então, assim, as pessoas estão usando para coisas que não fazem sentido. Que é para arrumar confusão. É para despejar as dores ali diárias, né? Aí, assim, não faz terapia. Aí vai lá despejar. Isso, exato. Vai despejar, vomitar. E terapia é uma coisa fala, assim, né? Que, olha... E a gente faz terapia pelos outros. Com certeza. Exatamente. Tem o meme, né, que faz isso, a gente vai mandar conta pro pessoal, porque a gente tá gastando muito. Exatamente. Por isso que é importante ter esse autoconhecimento, né, sobre aquilo que diz respeito a mim, aquilo que diz respeito ao outro. E assim, como eu sempre falo, a vida tá tão difícil. Sim. Né? Por que a gente tem que construir mais uma situação que pode ser muito bem amenizada, né? Podendo entender a nós mesmos, aos outros, e poder entender esse limite do que é meu, do que é o do outro, e tentar se colocar no lugar do outro antes mesmo de julgar. Fica tudo muito mais fácil, a vida fica mais fácil, não só em condomínio, mas em qualquer lugar que a gente esteja. Né? E é tão gostoso, né, Laís? Quando a gente participa, assim, de festas dos condomínios, eu acho isso tão legal. Das crianças. A galera se ajudando. Eu acho, falei assim, isso é sensacional. Todos deviam compartilhar esses momentos. Acho que é um momento interessante, né? Porque é onde eles se encontram. Então, por exemplo... E é um momento bom, não é uma assembleia. Sim, né? Se eu sei que ali...
eu conheço você. Ah, você tem uma criança, então quem joga bola lá Exato, é a junta filha da as, Fábio. as interações em comum, Exato, né? então você vai descobrindo, certeza, conhecendo com seus, né, certeza. seus vizinhos e assim aliviando outros problemas futuros, Sim. assim. Na época também, eu me meti bastante nesse condomínio. Porque Quase virou síndica, hein? Quase virei síndica. Já era do conselho? Mas assim, eu sempre gostei dessa questão da boa convivência, né? Principalmente porque, né, fui estudar psicologia e fui estudar psicologia positiva, principalmente, que fala muito sobre essas emoções positivas na vida da gente, que a gente esquece. E na época eu lembro que justamente a gente falou sobre isso, né? Inclusive as reuniões de condomínio, antes de eu sair um pouquinho, elas foram feitas com alimentos. Então, assim, cada um levava um prato. Então, quebrava, porque alimento é afeto, né? Então... Adoro, assim, eu consigo nas assembleias, hein? Porque aí quebrava um pouco daquele gelo, daquela questão, assim, mais burocrática, mais séria, né? Então, ficava meio que um bate-papo. E começou a funcionar e acabou dando certo. Até as pessoas iam mais por causa da comida. Não, e fica mais agradável, né? Pra você ir. Porque você já pensa, eu não vou, porque vai dar confusão. A fulana do apartamento tal já vai. A gente já chegou a fazer coisas parecidas, assim, né? Por exemplo, tem um condomínio que ele é antigo na carteira, né, da administradora, mas teve uma rotatividade de novos moradores muito grande. Então, na última assembleia foi feito uma rodada, assim, então todo mundo se apresentava, isso, né? Legal. De onde que veio, enfim, e compartilhava ali um pouquinho, legal. Tipo, eu, né, hoje eu estou aqui, mas mora comigo fulano, ciclano e tudo mais. E ao final também tinha ali o petisco, então é bem gostoso o alimento é afeto, né? Mas muda, mas realmente muda a percepção de você ir até lá, porque você já não é aquela sensação de, eu vou num lugar chato. que vai estar chato, que vai ter briga, que vai ter confusão, enfim. Vai falar de assuntos sérios, mas também de uma forma leve. É uma reunião para nós, moradores, concordarmos ou não com a pauta, enfim, votarmos, é para o nosso bem coletivo. Exato. E aí, quando você leva alimento, muito legal isso, né? Vamos começar a fazer em todos. Levar os petisquinhos. Levar os petisquinhos, até para cada morador levar um. Sim. E assim, eu acho que dá para ter várias ideias nessa questão da convivência em condomínio, né? A gente, como assim, administrador ou como síndico mesmo, poder, assim, compartilhar materiais sobre empatia, sobre manual da boa convivência, assim, aleatoriamente. Estão com o manual aí quase pronto. Olha que quase, maravilha. falta pouco. Opa, então já tá valendo. Já tem participação de várias pessoas aqui. Esse manual vai ser excelente, assim, porque principalmente quando o morador é novo e nunca morou, né? Nunca viveu em condomínio. Exato. Então, assim, e é onde a gente mais tem problemas, assim, iniciais, né? Com certeza. Porque a galera não conhece. Então, assim, não faz por má fé, né? Não faz por realmente por desconhecer, Exato. né? Lá nesse condomínio também tinha o grupo de mentoria. Então, tinham uns senhorzinhos aposentados que queriam se sentir úteis. E aí, eles se tornaram voluntários para poder apresentar o condomínio para as pessoas que estavam chegando novas. Nossa, muito legal. Ótima ideia. Né? Visita guiada. Exatamente, visita guiada e tal. Esse apartamento aqui, aconteceu um negócio que eu não posso contar. Exato. E, assim, a questão do lixo, né? Lixeira, áreas comuns ali, o que pode ser feito, o que não pode. Aí o conselheiro também podia fazer isso, os conselheiros, né? O pessoal do conselho. Bem legal, assim, bem porque legal. É uma atividade, assim, que engloba, querendo ou não, ali a fiscalização do condomínio. Com certeza. E melhora na autoestima das pessoas, né? Que estão envolvidas nesse Nossa, nem me falha autoestima. Né? Eu fico pensando no síndico. Tem síndico que não tem mais, porque é tanta reclamação, tanta reclamação. Com certeza, você receber, né? E outra coisa que foi feita interessante ali também foi poder comprometer os condôminos a cuidar das áreas comuns juntos, voluntariamente. Então, tinha a horta comunitária, né? Que eles faziam. Era um condomínio bem grande, então. Era. Agora eu não lembro quantos moradores teve, mas era um condomínio grande. Então, tinha a horta comunitária. Então, assim, as pessoas ficavam responsáveis por se sentir pertencentes àquele lugar, juntas. Então, assim, foram experiências bem interessantes. Assim, até quando você falou do convite, né, que você me fez o convite, falei, nossa, tem vários exemplos para dar justamente desse momento, né? Um condomínio que é uma comunidade mesmo. E aí tinha, né, aniversariantes do mês, Dia das Crianças, Halloween, Natal. Nossa, a gente tem alguns condomínios, né, que eles participam bastante. Caramba, e assim, eventos. Você vê a coesão das pessoas, você integra as pessoas. Você coloca as pessoas para participarem dessa realização do evento, para se sentirem pertencentes também, para não dizer, ela tá apontando, mandando, só que... Não, e aí quando a criança ou o filho de alguém faz alguma arte, você já sabe quem que é mãe, fala, eu vou contar pra sua mãe. E aí ela não vai ficar chateada, ela vai ficar feliz, vai te agradecer. E aí tem aqueles moradores que não querem
participar, né? sempre Por tem, exemplo, né? da Halloween que a gente fez lá, a gente pedia para esses moradores colocar uma sinalização na porta. Então, assim, ele se não vai participar. Então, a gente pula essa porta justamente para não incomodar esse condômino. Porque tá no direito, não quer participar, com não quer, certeza. né? Então, não vamos criar mais conflitos. Aí né? já, em vez de você resolver um conflito, você já tá arrumando outro, né? Exatamente. Por causa da questão de religiosidade, né? Tem gente que não... Com certeza, com certeza. E, enfim, tem várias e várias ideias que a gente pode colocar. Eu quero dicas e dicas pra gente pôr lá no nosso site. Vamos sim. Para as pessoas entrarem em contato com você Claro, também, conhecerem. Vamos colocar. Né? Às vezes, até te convidar Sim. para ir num condomínio, numa assembleia, conversar com os moradores. Com certeza. Fazer uma reunião com petiscos, né? Faço questão. Ainda mais com petisco. Você fala, só vou se tiver petisco. Se tiver petisco. Esse é o requisito principal. Lógico. E assim, em relação à autoestima, né? Como a gente tinha colocado ali sobre as pessoas, e claro que essa autoestima, ela vai facilitar na convivência das pessoas, né? Quem tem uma autoconfiança, sabe das suas fraquezas, suas forças. Nossa, facilita muito. E como é que a gente, como administrador ou como síndico, pode ajudar? Pode parecer meio estranho, mas eu acho que já está na hora das pessoas começarem a pensar nisso. De fazer eventos de saúde mental, mesmo dentro dos condomínios, né? Levar palestrantes, poder oferecer também material sobre saúde mental, de repente proporcionar caminhadas conjuntas ali no bairro, sei lá, oficinas de artes, coisas que envolvam, né, justamente esse assunto para a gente poder ampliar esse conhecimento para as pessoas, né? Porque, como eu falei, a gente está tão no automático querendo cumprir as coisas diárias que a gente não pensa, não chega a pensar. E as pessoas só lembram disso no Setembro Amarelo, né? No Janeiro Branco também. Janeiro Branco. É que o Setembro Amarelo, ele é icônico, né? Todo mundo posta alguma coisa, enfim. Exatamente. E isso é o tempo todo, né? E que faz total diferença pra gente poder viver melhor. Não tem nem o que comparar. Sim, a gente tem vários casos aí que ocorreram em condomínios de pessoas, né? Que acabaram... tirando a própria vida por questões de autoestima, depressão. Sim. E, às vezes, se tivesse um morador ali, um vizinho, ou até o síndico, né? Conversando ali, conhecendo um pouco. Entender, né? Claro que não é sempre que a gente consegue intervir, né? Que existem pessoas que não querem, né? Não dão espaço pra gente conversar e se integrar também. Mas, poxa, eu acho que se você inicia um processo de... convidar os moradores para participar mais um da vida do outro, sem fofoca, participar de verdade, né, gente? Eu acho que essas integrações, elas são importantes, esses eventos, acho que tudo que conseguir contribuir, sei lá, trabalho voluntário, vamos fazer uma campanha aqui no prédio, tudo que trazer esse contexto de gentileza, de bondade, nossa, eu acho que facilita muito. Porque o condomínio vira uma questão assim, é só regra. Mas só tem regra. Exato. É só chato. não pode. É chato, né? Então, assim, por que a gente não pode trazer um sim de outra forma, assim, né? Aqui tem regras, sim, mas as regras são para educar os moradores, não é para punir os moradores, né? As pessoas têm que saber diferenciar isso. Exatamente. Porque senão vira um campo de guerra. Sim. E aí é o síndico contra um morador e o outro morador, mas eu conheço o síndico há mais tempo, então ele é mais meu amigo, então assim, né, ele vai me ouvir. Exato. Tem muito disso também. Sim. Então, as pessoas têm que tirar um pouquinho da individualidade e lembrar que o vizinho é o parente mais próximo e que a gente convive mais tempo com eles do que muitas vezes com alguém realmente da família da gente. Sim. E conhecer, né? Conhecer antes de julgar. Falando do organograma ali, nossa, de várias e várias situações que a síndica passava com problemas ali de relacionamento entre moradores e ela, o organograma conseguiu ajudar ela a quebrar como a gente diz, quebrar as pernas, né? Várias situações em que a pessoa vinha atacando ela, né? Vinha violenta, vinha agressiva, ela falava simplesmente assim, então, mas tudo bem. E como é que tá o seu cachorrinho? Fiquei sabendo que ele foi pro hospital. Pronto, já... O que a senhora queria falar mesmo? Nem lembro mais. Pois é. Então, assim, a gente precisa por esse lado humano. A gente precisa... Porque é uma coisa que a gente precisa hoje, no geral. Não, e você sabe o que eu penso? Eu falo isso, óbvio, né? Isso é uma opinião muito pessoal minha. Mas eu sempre falo que o humano, ninguém vai substituir, óbvio. Por mais que a gente tenha tanta tecnologia, enfim, IA e tudo mais. Mas, assim, essa questão humana de convívio, de saber conversar um com o outro, de ter uma comunicação realmente que seja eficaz e conforte o outro, de afeto, né? Eu acho que vai ser uma coisa, assim, que vai ser tão exclusiva no futuro, que não é todo mundo que vai conseguir
trabalhar com isso. Com certeza. Porque as pessoas estão cada vez menos pacientes, menos, Com certeza. né, preocupadas com o outro. Então, assim, eu acho que quem tem essa doutrina porque é uma coisa que você tem que estudar. Não é só sentir, né? Não é só emoção. Você tem que estudar o outro. Então, quem tem essa habilidade hoje de dar continuidade nisso, vai ser nosso futuro. Com certeza. Porque olha o tanto de gente doente, com depressão, emocional, com tanta né? coisa hoje, ansiedade. As crianças na escola, né? Você vê essa questão do telefone, do celular, tiraram um monte de criança com crise de ansiedade na escola. Sim. Então, assim, o que está acontecendo com a gente, né? A gente só tá indo na maré, mas não tá se dando tanta conta dos prejuízos que isso está ocasionando para as nossas vidas, né? E é grave, é sério, né? São coisas que se a gente não der atenção, tipo, acabam com a nossa jornada, né? Com certeza. Tem que ser curado agora. Exatamente. E como a gente tem tanta coisa, tanta informação, eu acho que tá no momento da gente parar. Tudo urgente. Olha o tanto de informação que a gente tem, gente. A gente não conseguir lidar com isso, é um absurdo, né? Antigamente ninguém tinha informação. Antigamente ninguém tinha. Não era todo mundo que podia comprar um livro, ler, aprender. Hoje, igual hoje. Papai, é uma bombardeia, né? Exato. De mensagem. E aí é aquela sensação da ansiedade, de ficar em luta e fuga. E não tem jeito. Inclusive os síndicos, né? Por exemplo, tem muito síndico, que nem a gente conhece, síndicos que já são pessoas mais velhas, já estão aí no mercado aí, tipo, 20, 30 anos até. E eles têm um jeito deles. Óbvio, e não tô criticando o jeito deles, por favor. Eu acho maravilhoso. Vocês são professores dos síndicos atuais. Mas eu acho, assim, que existe uma questão de cultura que eles trazem. Então, às vezes, eles não têm tanta paciência com criança, ou enfim, né? E eu acho importante a gente ter alguma coisa hoje para amparar esses síndicos, sabe, nessa questão. Com certeza. Para poder falar, olha, você pode pedir ajuda para alguém, ou tem um curso, ou tem qualquer coisa, uma mentoria que auxilie nessa questão emocional. Porque às vezes o síndico está esgotado. Igual a gente falou aquele dia da síndica. O que a mulher não passa ali, né, no condomínio, com o prestador de serviço, entre outras. Essa semana eu conversei com uma prestadora de serviço que tem uma empresa, ela me contou uma história assim que eu fiquei chocada, assim. Como ela foi maltratada no condomínio. Ela foi levar um serviço para o condomínio, que na verdade ela já presta esse serviço lá nesse condomínio, a empresa dela. Ela só foi adequar algumas coisas com o síndico, mas ele maltratou ela tanto. Ele só faltou falar para ela assim, olha, eu pensei que havia um homem me atender. Sabe, assim, estúpido. E ela falou que chorou. Ela falou que foi embora chorando. Porque ela se sentiu incapaz de fazer o que ela estava fazendo. Então, assim, olha o que acontece. Muitas vezes, isso é tão comum dentro de um condomínio, as pessoas não imaginam. As pessoas veem o lado do morador, que, eu tenho direito, ok. Mas não vê o lado do síndico, que o que o síndico passa. Nossa. A administradora passa no dia a dia. Eu digo isso por experiência própria. A Raira tá aqui também. A gente passa coisas assim. As pessoas não têm educação. A gente não tá pedindo pra ninguém. Vocês trabalham pra gente, é a sua obrigação. Ok. Mas assim, educação e respeito. Mas eu tava muito nervoso. Vamos seguir a regra dos 6 segundos. Respira. Mas normalmente vai além. Manda um e-mail. Muitas vezes não é a discussão ali, não é nem pelo assunto administrativo. Sim. Ele gosta de ferir a honra, a dignidade da pessoa, sabe? Na síndica, quantos relatos a gente já não viu de desqualificação? Entendeu? Quando o síndico tem uma outra função, fala, melhor você continuar fazendo o que você faz, porque como síndica você, né, não manda legal. Sabe? Então, assim, é triste ver. A gente escuta coisas assim que realmente. Gente, é igual fala vendedor, né, gente? O pessoal que trabalha com venda. Sim. Nossa, burnout é fichinha pra eles, porque o cliente. Aí fala, mas a empresa está adoecendo o empregado. Gente, é o cliente que está adoecendo. O cliente está adoecendo. O vendedor, o prestador de serviço, o atendente de telefonias. Duvido que vocês já não ligaram para um. Não. Bom, enfim, né? Não preciso nem terminar. Mas, assim, as pessoas, elas não têm educação. Mas quem pode estar lá do outro lado? Já precisa ser um filho seu? Um sobrinho? Sei lá, qualquer pessoa que você tenha afeto? Exato. E tá ouvindo aquele monte de desaforo? Vocês acham legal? Eu não acho. Então, assim, às vezes a sociedade quer botar a culpa em alguém. A culpa é do síndico.
a culpa é da administradora. Mas entre eles ali, porque aquele prédio ali, ou aquele condomínio, é deles, não é do síndico. Sim. O síndico está representando eles ali. Ajudando a gerenciar Porque eles não inclusive sabem, os conflitos, né? né? Porque cada um tem que fazer aquilo que é bom. Eu sou bom médico, eu sou bom advogado, eu sou bom... Claro. E eu sou um ótimo síndico, então eu estou administrando o condomínio. Ele é um prestador de serviço. Mas as pessoas colocam isso como se fosse assim... Ah, eu sou empregado... Não, aí, igual a história do morador lá, do síndico... O morador chegou e falou assim, que você é meu empregado, não sei o que. Diz que o síndico tirou R$2,50 do bolso e falou assim, Tó, essa aqui é a sua parte dos honorários que você me paga mensalmente. Porque, realmente, no condomínio acontece muito mais do que lá fora. Porque é onde você mora. É onde você convive, tem sua família. Com certeza. É isso que eu gosto de sempre exemplificar, porque que eu falo da sociedade, separado da sociedade lá fora. Lá no seu emprego você é de um jeito, no seu trabalho você é de um jeito. Lá no shopping você é de outro jeito. Agora, dentro do condomínio, quem é você? Lar é abrigo, né? É seguro. E a gente não se dá conta disso. O síndico, primeiramente, tem que ter um autoconhecimento muito bom, né? Para realmente... conversamos isso no outro episódio. Ele precisa ter o conhecimento dele sobre as limitações, sobre as forças dele. Ele precisa sempre lembrar das coisas que dão certo, das pessoas que tratam ele bem. Porque senão é só ladeira abaixo. Você vai se minando com esse tipo de comportamento que é do outro. Então, assim, por que as pessoas atacam? Porque elas olham primeiro para a necessidade delas. Né? Já pensou se não tivesse um síndico, uma pessoa que organizasse um condomínio? Cada um ia fazer o que quer. Né? Imagina como seria. E cada um quer fazer uma coisa diferente. Só que a gente tem que ter o senso comum de viver em comunidade, né? E isso para as pessoas tá ficando meio difícil, complicado. Muito. Porque cada um só quer saber da sua própria necessidade. Eu não levo desaforo para casa. Eu não tem levo. que ser do meu jeito. Porque o meu jeito é o certo. Exatamente. Essa questão de certo e errado também é muito complicada. Né? Exatamente. Então, o síndico, eu acho que precisa se concentrar bastante em habilidade de comunicação. Para ele não se sentir dessa forma, né, fragilizado, sendo uma pessoa que não está sendo respeitada, vista. Ele precisa reconhecer aquilo que ele faz de bem. Só que, às vezes, algumas pessoas, no andar da carruagem, daquelas situações que são ofensivas e todo momento é pau em cima dele, ele vai se desconstruindo. E aí... ele não dá conta. Gente, cansa. Não, emocional não aguenta. Exatamente. O morador te xingando, te ofendendo. Sim. Porque você não faz nada, porque a fulana jogou não sei o quê. Enfim. Mas não é assim. Existem regras. A gente precisa assim, entender a situação, o contexto. E nesse momento, Laís, é importante para vocês, né, que estão aí nessa retaguarda, assim, de poderem se perguntar qual que é a necessidade desse condômino de estar agindo dessa forma, né? Por trás disso tem o quê? Por trás de raiva tem o quê, às vezes? Medo, tem uma fragilidade que ele não quer mostrar. Então, ali ele está tentando cumprir uma necessidade interna dele. Por isso que a gente não pode tomar como nosso, né? E é complicado, porque a primeira impressão que você tem... Não. Você nunca viu um morador. Sim. Aí a primeira vez que ele te liga é pra xingar você e falar que você não faz nada. Aí você já fala, mas espera aí, o que aconteceu? Não, quantas ligações a gente não recebe, né? O morador, a gente não consegue nem entender, interpretar o que na verdade, o que ele quer, o que ele precisa para poder ajudar. Porque ele já chega na mensagem, na ligação, assim, ó. E a gente quer ensinar. Sim. Não quer? A gente não quer falar, o senhor precisa de tal coisa. A gente quer resolver coisa. o problema da melhor maneira. A gente quer proporcionar para ele uma boa experiência. Sim. Porque é nosso trabalho. Eu até brinquei, que eu falei assim, que a partir do momento que eu entendi que o nosso trabalho é gerenciar conflitos, é resolver... ficou mais leve, entendeu? Porque às vezes até a gente mesmo fala, putz, mas isso aqui de novo, tá acontecendo isso, tá? Mas é isso que a gente faz, a gente só E a gente adora, né? É que eu não conto pra ninguém quando eu entrar lá pra trabalhar, eu só falo depois. Porque senão eu assusto. Tá certo. Mas é por aí. O síndico e a administradora têm que ter esse autoconhecimento sobre os próprios limites, poder enxergar aquilo que dá certo, para poder reforçar, né, todas as ações que a gente faz. E o que eu digo, né, críticas às vezes têm que ser feitas mais individualmente, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa elogiar também aquela pessoa que, né, que faz o certo, que age corretamente com a gente. Sim, como tem moradores que colaboram, né, muito com o condomínio, porque eles têm consciência
que é deles, que é um local deles, que eles adquiriram aquilo ali para ter a vida deles, a família deles ali, sabe? Para ter, sei lá, conforto, afeto, tranquilidade, descansar. É uns lugares Tem sagrados, gente que super né? entende, e eu acho isso maravilhoso. E reforçar, poder mostrar para essas pessoas o quão importante elas são dentro dessas atitudes, com certeza. Outra coisa importante também é o emocional, principalmente nas reuniões. Porque sempre tem aquele morador que ele já vai destinado a querer arrumar bem. Ele vai Fala, querer. hoje eu vou rodar a baiana aqui. Teve uma situação que eu me senti assim muito mal também. Teve uma assembleia de prestação de contas e aí tinha uma moradora e ela tava assim, só nos questionamentos. Ainda ela falava assim, não, mas eu não tenho nada contra você, sabe? Eu tô aqui, sobre o condomínio, mas não tenho nada contra você, viu? Mas assim, foram tantos questionamentos, foram tantas interrupções que a assembleia tomou um outro eixo, sabe? No final, a síndica ela não conseguiu nem concluir a prestação de contas. Entendeu? Então, o impacto que um morador causa no enredo, assim, de uma assembleia desestabiliza totalmente, né? É muito triste isso. Já não é uma coisa legal de participar que é a assembleia. Infelizmente, não tem como falar que é legal. Vai ficar agora que a gente vai levar petisco. Vai dar o petisco. E ainda as pessoas fazem esse tipo de situação. Então, o síndico tem que estar preparado muito, pra assim. tudo. Pra tudo, exatamente. Porque é uma caixinha de surpresa, literalmente, né? Eu brinco que é um universo de desafios. Mas, assim, o impacto emocional, cara, nas assembleias, assim, que te pega de surpresa. E nesse caso, é por isso que é importante uma boa administração, né? Porque aí a administradora deu andamento na assembleia, né? Mas assim, imagina que triste que é. A gente já tá preparado, já tá ali, ó, todo armado, a gente com armaduras, reflexo, já né, pronto. dessas pessoas, assim, a gente é reflexo para mostrar para essas pessoas como é que as coisas poderiam ser melhores. Né, em situações, não só em questão de condomínio, mas em situações em reuniões, assim, onde eu já participei com pessoas que se alteraram, né, que vieram com raiva, que levantaram da cadeira, e aí você pede pra pessoa, por gentileza, você pode sentar? E a pessoa não senta. E aí o que você faz? Você senta. Você senta e fala baixo. Aí a pessoa começa a se sentir desconfortável, porque ela tá gritando, ela tá de pé. E você já sentou e já tá falando baixo com ela. Você quebrou a armadura. Aí você já começa a modificar um pouquinho também. Sério? Isso funciona? Sério. Olha... eu faço isso eu trabalho com comunicação não violenta também em hospitais e clínicas veterinárias. E aí tem a questão do tutor, né? Que daí vem e vai questionar o médico veterinário e vai se alterar, porque às vezes o pet morreu ou teve uma complicação. E aí a gente faz esse tipo de orientação. Então a gente faz esse treinamento. Sim, porque aquele momento ali é complicado, a pessoa né? vai vir a ser agressiva com você. Primeiro tem que ter um auxílio, suporte jurídico. Inicialmente, se acontecer alguma coisa, né? Então, a gente sempre indica isso. Mas uma situação comportamental ali que você pode reagir, então, assim, se você for levantar a voz também e for também querer empeitar... Imagina. Acabou. Acabou mesmo. Então, vira assim, o quê? Você pode sentar? Não posso, tal. Então, o que você faz? Você senta. Você senta e fica calmo. Você faz um tom baixo. Nossa. Isso é um treino. Mas é difícil segurar as emoções nesses momentos. Você mas um hábito que você porque foi o que eu falei, o morador, ele não vai atingir ali, no momento, assim, por exemplo, de uma assembleia, questões ali administrativas. Ele tá destinado a fazer treta. Ele vai atingir a tua honra mesmo. E acaba atingindo a tua honra. Mas porque ele tá machucado com alguma coisa, né? Eu sempre falo. Qual que é a necessidade? Ele tá assim porque alguma coisa ali aconteceu. Óbvio que não é problema meu. Nem dele, o que eu tô sentindo. Mas eu acho que o respeito e a educação ali naquele momento é indispensável. Com certeza. A pessoa sair de casa pra arrumar confusão, poxa. As pessoas precisam entender que é muito mais fácil, né? Assim, a vida se torna mais fácil quando você... Vamos começar a levar a Fabi nas assembleias. Gente. A Fabi fica na porta, com a lista de presença. Vou lá, já faço a avaliação de tudo. Fala, vou puxar. A senhora tem filhos? A senhora mora quanto tempo aqui? Isso, a gente faz faz um histórico anamnese ali, total. uma anamnese. Perfeito, adorei. Depois fala com o síndico, olha, então, essa pessoa tá com problema assim. Ótimo. Né? Atenção, cuidado ali. Vamos montar a salinha de apoio. Isso, apoio psicológico. Podem... Eu vou lá. Tem que chamar um guardinha pra deixar na salinha pra não acontecer nada ali. Exatamente. Porque dá até medo. Segurança. Nossa, gente do céu. Olha, eu tô no tempo. Isso é incrível, incrível. Fabi, conta uma história pra gente.
sobre essas... você contou a do condomínio que você morou, enfim. Isso. Ali a gente teve essas situações, então, né? Que era um condomínio, assim... as pessoas, elas tinham muito em comum, assim, coisas muito em comum, mas elas não se conheciam. E acabavam, assim, julgando as pessoas apenas por aquilo que elas viam. Então, como eu fiquei amiga da síndica, então a gente Era assessora já da síndica, fui assessora, era apoio psicológico. A gente começou a pensar em algumas questões dessas. Então, assim, foi feito muito mais eventos, né, nesse condomínio. A gente pensou nesse grupo de mentoria para as pessoas que eram aposentadas, né, que queriam se sentir eu achei isso incrível, eu também achei incrível. sabia? Né? A gente vai adaptar isso pra gente usar nos ficou condomínios. bem legal, assim. Bem legal mesmo. E não só na questão a mentoria, não só na questão de apresentar o condomínio para os novos, mas também na questão, assim, voluntários. Claro que cada condomínio é um condomínio, cada cultura ali é uma cultura. Mas, por exemplo, tinha um senhor que adorava, assim, queimava uma lâmpada, assim, mas aí na segunda a gente resolve. Não, deixa que eu troco. Ele adorava, assim, fazer algumas coisas pro condomínio. Então, tinha os voluntários para fazer algumas coisas, tinha os voluntários da horta, né? Quem quisesse participar. Tinha esse grupo, o grupo de mentoria que eu já falei. A gente fez uma palestra lá só, que foi eu que dei, na verdade. Foi café com psicólogo. Então, a gente fez uma agora vai ser chá para o café tacar. Não dá, café não dá. Chá de camomila. E aí, a gente fez, né, uma mesa lá. E aí, a gente falou um pouquinho sobre algumas situações, assim, que a gente poderia perceber, né, dentro da convivência com pessoas, questão da depressão, da ansiedade, né, e como isso poderia interferir ali nas relações. Tinha um grupo de leitura também que foi feito, então, assim, tinha algumas senhorinhas, assim, que acabavam fazendo esse momento. Então, a gente criava algumas... Mas é legal que todo mundo participa, coisas, né? Todo mundo assim não, mas assim, uma grande parte assim, ali participava. Aí, assim, as pessoas começaram a se conhecer melhor, né, e começaram a entender que realmente quem que era aquele outro, né? E vendo também o movimento, outras pessoas também acabam se interessando e querendo fazer parte. Sim, porque né? era um momento de bem-estar, né? Então, acho que das situações que eu que condomínio clube chique. Porque é um condomínio clube, tem tudo. Imagina, tem um pessoal para um grupo de leitura, tem o pessoal que ajuda ali, que chegou morador novo, ele vai e era fazer, todo, né? e eram os próprios moradores, Então, não tinha nada contratado. Você dá até vontade de ir pra casa, chegar no condomínio e tal, tem evento, tem atividade. Isso, exatamente. As crianças nas férias, assim, que é o que dá mais reclamação, Exato, né? Talvez pudesse até pensar numa pessoa para ser recreadora ali, né? Sim. Que gostasse. Os senhorzinhos lá faziam de tudo. Eles gostavam de se enfiar em tudo, no grupo de leitura. Eles gostam de zelar e se mentoria. sentir útil, né? Então, assim, ajudou eles, inclusive, emocionalmente a vivenciar aquele período, né? Agora, eu não sei como é que tá lá. Mas acredito que tenha dado continuidade a algumas questões, assim. Foi bem interessante. Nossa, muito legal isso. Isso é muito importante. A gente ter essa visão. E tem que ter um corajoso ali para começar, né? Às vezes a gente tem medo de começar algo ali e ninguém participar. Mas, sei lá, tem que tentar, né? Sim, a síndica estava quase né? renunciando, na verdade, nesse momento, porque era muita treta, era muito problema. Ela estava fragilizada, inclusive, por uma questão familiar. E eu falei, não, ela falou, mas eu quero, eu escolho ficar aqui. Porque para mim é importante. Independente do financeiro ou de outra questão que fizesse ela se sentir melhor sendo naquele papel. Então, assim, não é que eu preciso, eu escolho porque eu quero. E aí, quando a gente descobriu eu escolho porque eu quero, a gente falou, então, vamos ter que pensar em situações para te ajudar a lidar com tudo isso, né? E pensando em renúncia também, eu acho que é uma coisa importante, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, estão ali e não escolhem. Elas se sentem obrigadas. E eu acho que isso também dificulta bastante, não só a própria administração da situação, como bastante. Também emocionalmente para a pessoa. Então, assim, eu fico imaginando como é que é para uma pessoa que não quer estar ali, que está ali por uma questão, sei lá, porque por hábito, por achar que tem que continuar ali, né? E ainda recebendo todo esse tipo de ataque. Por vaidade, às vezes, também, né? Tem gente que fica por vaidade. Sim, e não é assim que funciona. Que poder, gente. Representar uma comunidade, um condomínio, a pessoa tem que ter atributos, assim, indispensáveis. Um deles é resiliência,
Com né? Tem que ter um certeza, emocional com certeza, excelente. limites pessoais. E ela tem que gostar de desafios. Porque Exato. todo É dia coisa vai nova, aparecer né? alguma Todo dia. coisa. E ela tem que ter isso em mente. Não adianta falar, mas é muito Sim. difícil. Não é fácil. Sim, Nada é sim, fácil. Sim, com Mas certeza. esses atributos aí são essenciais para um síndico. Então, se o síndico não tem, ele não dá conta. Com certeza. E ele acaba ficando doente, sem autoestima, entrando num quadro depressivo. Com certeza. Enfim, se mudando muitas vezes do condomínio, porque vira um clima ali meio que ele não consegue nem conviver, os filhos, a Sim, família. com certeza. E não é por mal, é por falta de conhecimento, de esclarecimento. E também por falta de ter o atributo para ser síndico. Porque Exato. não é fácil. Com Comunicar certeza. ali, né? Tem as habilidades ali, Tem que né? ter, as habilidades são muito importantes. E eu acho que quando você tá num lugar, assim, extremamente penoso para você emocionalmente, eu acho que não tem que pensar muito. Eu acho não. que tem que fazer esse movimento da renúncia, né? Para poder, inclusive, perceber os limites pessoais, né? E poder caminhar de outras formas. Existem 1 milhão de formas da gente poder caminhar, né? Nossa, é muita coisa, assim, né? Que engloba toda essa questão Com do certeza. condomínio, do síndico, do morador, Sim. todo mundo ali, né? Um ser humano individual que pensa de um jeito. É muito complexo, né? Muito complexo. Ainda mais quando envolve tem filhos, tem família. Sim, com certeza. São várias questões ali. Cada condomínio de um jeito, a gente trabalha sempre Com nessa certeza. linha, né? Essa Tem a de cultura. personalizar assim, os condomínios, né, Raira? Sim. Porque a gente entra num condomínio, existem pessoas que pensam de uma forma, que é mais fácil de lidar. Em outros, que as pessoas nunca moraram em condomínio, é a primeira vez. Olha só. Não sabem o que é o regimento. Enfim, a gente tem que, né, Que vocês têm que ensinar focar, né? tudo certinho, explicar. Uhum. E, assim, eu acho legal quando a gente pode, a gente tem a oportunidade de fazer isso, sabe? Porque muitas vezes a gente não tem. A gente não tem abertura, a gente às vezes vê um lugar que tem um problema e a gente não pode ir até lá ajudar. Porque existe uma barreira ali, né? Existe um outro limitação. profissional ali também que não abre mão. Mesmo sabendo que ele está trazendo problemas e malefícios ali para aqueles moradores. Então, quando a gente tem a oportunidade de entrar num lugar que tem problema, ao mesmo tempo que a gente sente medo, né, aquela ansiedade, Sim. a gente sabe que é igual eu sempre falo, a gente não tem concorrente. Porque a gente é referência no que a gente faz. Então, a gente, claro, óbvio, estamos todo mundo com a terapia em dia para conseguir dar conta, mas vale muito a pena. Com certeza. É gratificante, Com sabe? certeza. Saber que a gente está colaborando com uma sociedade. Sim, exatamente. E esse é o sentido que a gente precisa encontrar na vida hoje, né? Não basta fazer algo. É preciso pensar em quantas coisas você está realizando para as pessoas, qual é o benefício que você está construindo para o planeta, para as pessoas que vão vir depois, né? Para os seus filhos, para os seus netos, né? Não precisa pensar só no agora, mas também no futuro. Ah, sim, né? com certeza. Que A você quer sementinha deixar plantada aqui, né? hoje, né, vai Exatamente, gerar frutos exatamente. no futuro. E isso é Exatamente. ótimo. Tem que sobrar alguém no futuro para pelo fazer amor alguma de coisa, Deus, né, gente? O que a gente vai fazer se continuar assim? Exato. Não tem Não. condições. Mas olha, que papo legal, sabe? Legal. Assim, leve, né? Que trouxe muita coisa, assim, muito insight na minha mente também. Também me lembrou de várias situações que a gente já passou, Sim. que não são fáceis, sabe? A gente tem que ter resiliência. Oxe, você tem. E a gente ouve muito desaforo. Vou falar igual a Maria Cristina, dá vontade de largar tudo embora. Mas a gente não pode, né? É o nosso trabalho. Sim, Mas tá tudo bem a gente às vezes querer largar. A gente tem esse direito também. poder pensar nas coisas que dão certo, que com dão certeza. fruto. Não pode esquecer disso. Contar até 6, às vezes até 1 minuto. Até Até 6 às vezes não depende faz do diferença. tempo. Só dá um tempinho pra gente poder pensar como a gente vai agir. Agir, Né? né? Não já é agir no fácil. automático. Ai, verdade. Eu queria te agradecer muito por estar obrigada, aqui. Laís. A gente vai começar a segunda temporada, você voltará com certeza. Obrigada. Né? Pra gente falar sobre o Muito manual bom. de convivência nos Isso é condomínios. muito legal, muito bom. Para as pessoas aprenderem também que existem outras formas de ensinar as regras do Com convívio. certeza. Sem ser uma coisa chata, né? Sem ser uma coisa Sim, maçante. usar um 48 pouquinho- páginas para se ler, não precisa disso. usar um pouquinho de leveza, né? Nesses informativos, né? Até de humor, às vezes, né? Por que não? Com certeza, Né? eu acho muito legal isso. Porque o Facilita. brasileiro tem um dom para pegar tudo que tá dando errado e Exatamente. virar piada. Virar meme. Então a gente tem que trabalhar nisso. Com certeza, né? é um Com auxílio. certeza. É um auxílio, é uma ferramenta. Verdade. E eu queria agradecer muito a minha co-host de hoje, a Raira. Ah, Ela voltará, está convocada, ela sabe. E aí, Raira, o que você achou de participar hoje?
muito gratificante. Eu sou suspeita a falar da Laís, né, gente? Então, assim, Não fale. é muito lindo ver esse projeto dela. Então, até gostaria já de te parabenizar pela primeira temporada, né? Trazendo histórias reais, profissionais altamente qualificados. Já vou contar né? como é que eu tive a ideia de fazer o podcast. Mas a próxima vez a gente conta. E contribuindo, né, de forma positiva para as vivências, né? Muitos síndicos. Eu falo assim que eu sinto que às vezes é uma profissão um pouco não individual, mas assim em que eu sinto solitária, né? Ó, cada um com uma, viu? Porque às vezes nem todo condomínio tem esse grupo de moradores que ajudam, né? Não. Assim, então, às vezes o síndico talvez se sinta acuado, porque é tanta, né? Ele é bombardeado com tantas coisas negativas, nunca tá bom, enfim. Sim. Então, assim, eu acho que quando a gente senta numa roda e conta as experiências, vivências e contribui, assim, igual a Fábio tava dando, né, vários insights, assim, para contribuir. Coisas que a gente não pensa, porque a gente vive no automático. Vive no automático. Então, Com assim, é muito certeza. gostoso. Eu acho que, então, parabéns por isso, porque é um projeto lindo. Ai, Eu lindo. também E acho. eficiente. Um projeto lindo e Porque eficiente. a gente fala o que realmente acontece. Eu sempre ponto isso. Porque eu vejo tanta gente se comunicando hoje, mas não é verdade. Tem muita coisa que não é verdade. Tem muita Com coisa que certeza. Robotizado. que é uma fantasia que criaram. Exato. Gente, quem convive no dia a dia do condomínio sabe do que eu tô falando. Né? A gente passa coisas e as pessoas não falam sobre isso. Só que isso tem que ser dito. A gente tem uma voz aqui hoje pra poder explorar isso Com e certeza. aprender com isso. E ensinar outras pessoas. Porque quantos síndicos estão aí numa situação... Pô, que não sabe o que faz mais, sabe? Olha, eu não consigo mais lidar com esse condomínio, eu não consigo lidar mais com aquele morador, ou enfim, tá numa situação, tá no limite dele. E ele não encontra ninguém para poder falar, não, vamos lá, vamos Tem esse conversar. apoio, né? Ó, escuta aqui a gente, você quer ajuda, entre em contato, manda uma mensagem. Sim, A gente com sempre vai estar aqui certeza. para isso. Um suporte, né? Aí ele encontra grupos que estão vendendo coisas para ele, fazendo coffee break. Gente, sério, vamos parar, vamos pensar assim, nós somos pessoas, somos humanos, os síndicos, os administradores, Sim. a gente precisa de apoio. A gente não precisa de curso e mentoria, só isso. Isso é ótimo, mas a gente precisa de apoio. É o suporte humano, né? Com certeza. Porque senão a gente não aguenta o baque e não vai ter síndico. E o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Mas é isso, gente. Eu queria agradecer pela presença de vocês. Obrigada Até a você. a próxima temporada, que vai começar já aí, ó, semana que vem. Opa, Tô muito feliz que de legal. encerrar hoje com vocês aqui. Muito Nossa. importante. Era pra ter iniciado com você, né? Mas não veio. Ih, Fazer o quê? ah. Mas hoje veio. Encerrar, viu? Viu? Pra Fechar encerrar. com chave de ouro. Encerrar pra começar o próximo. E eu queria agradecer muito, gente. Obrigada. Sigam o Talk Síndico lá no YouTube, no Spotify. E não esquece de deixar um comentário pra gente lá, ó. Tenho dúvida. Ou, Laís, eu tenho um tema aqui bem legal pra você falar aí no seu podcast. Manda pra mim, manda pra gente o tema, que a gente vai estudar ele e vamos colocar aqui pra vocês também. Eu queria agradecer muito. Obrigada e até a próxima temporada do Talk Síndico.